Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Walter Gomes pretende se candidatar à Prefeitura de Ribeirão Preto. Morre o escritor Isaías Pessotti. Ministra da Saúde participa de lançamento de estudo contra câncer no HC. O escritor e roteirista Francisco Luchetti precisa de ajuda. Documentário sobre Madre Maurina ganha circuito estadual. Revide. O ex-vereador Walter Gomes quer ser prefeito de Ribeirão Preto. Nesta semana, ele anunciou em suas redes sociais que aguarda a resposta de alguns partidos que têm sondado para se lançar como pré-candidato. Walter Gomes declarou que esteve em Brasília e conversou com algumas lideranças e presidentes de partidos. Walter Gomes foi vereador por 27 anos em Ribeirão Preto e ocupou a presidência da Câmara por 3 vezes consecutivas. Além da prefeitura, o político tem sonhos de se tornar deputado estadual e não descarta a possibilidade de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp. Walter Gomes foi condenado a 17 anos de prisão na ação penal que investigou a negociação de cargos terceirizados em troca de apoio político na Câmara. Ele chegou a ser preso, mas está em liberdade desde agosto de 2018, quando foi beneficiado por um habeas corpus que considerou que havia excesso de prazo na prisão preventiva de réus presos na operação. Em 2022, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça anulou as interceptações telefônicas que serviram de base para os processos da Operação Sevandija. Em 7 de março do ano passado, o juiz Nelson Augusto Bernardes, da 3ª Vara Criminal de Campinas, responsável pela condução das ações penais da Operação Sevandija, suspendeu temporariamente a continuidade dos processos até que o Supremo Tribunal Federal julgue em definitivo a validade ou não das escutas. Bom, Murilo, me pareceu esse lançamento aí mais uma maneira dele ganhar espaço na mídia, né? Eu acho meio difícil assim, que o Walter Gomes consiga concorrer a prefeito. Eu acho que a opção mais viável e a que realmente deve acabar se consumando é a opção pela candidatura a vereador. Até porque muitos políticos, outros também, utilizam essa estratégia frequentemente em eleições. Vão disputar uma eleição para vereador, mas surge aí uma especulação, uma possível candidatura a prefeito, e que é que todo mundo precisa nesse momento, alguma maneira de chamar a atenção para si mesmo. E também, né, mas também não deixa de ser uma reviravolta aí, né, do caso, né, tendo em vista tudo que aconteceu, tudo que envolveu a Sevandija lá em 2016, né, no governo Darcy Weber, e agora várias pessoas aí estão sendo reabilitadas, né, numa reviravolta política muito grande e se candidatando a vereador ou até mesmo a prefeito. Revide. Faleceu na última terça-feira, dia 26 de março, em Ribeirão Preto, o escritor, psicólogo e professor universitário Isaías Pessotti, aos 90 anos de idade. Pessotti foi vencedor em 1994 de 2 jabutis, melhor romance nacional e livro do ano pela obra Aqueles Cães Malditos de Arquelau. Segundo familiares, Pessotti estava internado no Hospital das Clínicas há 2 semanas devido a uma queda ocorrida em sua casa, na qual fraturou o fêmur e o húmero. Na semana passada, ele teria sofrido uma embolia pulmonar e desde então sua saúde vinha se debilitando. Doutor em psicologia, Isaías Pessotti conduziu a carreira de escritor paralelamente à de professor nas universidades de São Paulo e Universidade Federal de São Carlos. Além da ficção que lhe rendeu os prêmios Jabuti, também escreveu O Manuscrito de Mediavilla e A Lua da Verdade, além de dezenas de obras de psicologia. Uma perda, né, Murilo? Já estava com 90 anos, mas era a última vez que eu conversei com ele, foi na época da Feira do Livro, ele estava bem, né? Pois é, as pessoas não dão muito valor, né? E poucos até sabem o que é o prêmio Jabuti, né? Que é um prêmio muito difícil de ser conquistado num país do nosso tamanho, né? E o Isaías Pessotti conquistou e ganhou 2 vezes, né? Ele faz parte aí de alguns escritores aí regionais, como Menor Gráfico, Pintel.
Enfim, são pessoas que se dedicam à literatura com todas as dificuldades que a gente sabe que essa área existe. E também nós aqui na Revide fizemos muita coisa, né, a respeito do Isaías Pessotti. Eu acho que foi uma pessoa que se diferenciou aí como professor, né, e que também conseguiu uma notoriedade como escritor. Revide. A ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, visitou Ribeirão Preto nesta semana para conhecer o NUTERA, o Núcleo de Terapia Avançada, e o estudo clínico com a terapia que usa as células KRT contra o câncer. O encontro marcou o lançamento do estudo do uso das células KRT, CART, no tratamento de 2 tipos de câncer e do núcleo de terapia celular avançada. O tratamento com células CART foi desenvolvido em 2017 nos Estados Unidos e desde 2019 no Brasil pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, em colaboração com o Instituto Butantan e o apoio da FAPESP. 20 pacientes foram tratados com sucesso e com remissão das doenças. Na próxima fase, 81 pacientes serão submetidos à terapia em 5 instituições de saúde do estado de São Paulo. A expectativa é beneficiar mais de 4.000 pacientes por ano. A ministra Nízia Lima Trindade disse que acredita na ciência como atividade que deve se firmar como política do Estado, como o SUS, e classificou como uma grande conquista para todos os brasileiros. Eu acho que é uma grande conquista para Ribeirão Preto a vinda da ministra aqui para esse projeto especificamente, e acredito muito que uma ministra que coloca isso, né, que a ciência tem que ser uma política de Estado, não mais uma política de governo. Eu acho que isso muda fundamentalmente os caminhos e o futuro, né? E também, né, essa possibilidade desse projeto aí que a gente já comentou aqui até várias vezes, né, que é a possibilidade de descobrir, né, um tratamento eficaz contra o câncer, né, que seria realmente uma notícia muito boa para o Brasil, né, tendo em vista aí a gravidade e o tempo, né, que já dura essa descoberta da cura contra o câncer, né? O tempo passa e essa continua sendo uma doença aí que um tabu na nossa medicina. Revide. Considerado o papa da Pulp Fiction no Brasil, o escritor, roteirista de filmes e desenhista Rubens Francisco Luchetti precisa de ajuda. Aos 94 anos de idade, o ficcionista, aclamado por suas parcerias com o cineasta Zé do Caixão, encontra-se internado na unidade de terapia intensiva do Hospital São Lucas Iberânia há algumas semanas e tem precisado contar com ajuda financeira para arcar com parte de seu tratamento. De acordo com seu filho, Luchetti trata atualmente um quadro de pneumonia, mas desde outubro do ano passado tem enfrentado problemas variados de saúde. Em uma postagem de 19 de março em seu perfil no Facebook, o próprio Luchetti escreveu: "Foram quase 70 dias internado no hospital. Agora já me encontro em casa. O processo de recuperação será bem lento e bastante oneroso, já que meu plano de saúde não cobre alguns procedimentos médicos hospitalares. Ele voltaria a ser internado alguns dias depois com insuficiência respiratória." Marco Aurélio, filho de Luchetti, lançou recentemente nas redes sociais do pai uma campanha pedindo doações via Pix para o CPF 279-871-838-49. Pois é, né, Murilo? É muito triste, né, você ver uma pessoa, né, um artista como esse, 94 anos, passando por esse tipo de dificuldade, né? O país realmente é muito cruel com seus artistas, com seus intelectuais. Pois como é dizer, mais uma pessoa, né, que teve um destaque, né, na sua carreira e efetivamente, né, a gente chega mais a essa conclusão que as pessoas não conseguiram uma remuneração suficiente enquanto estavam produzindo, né, o que demonstra que efetivamente o nosso país ainda não valoriza a cultura como ela deveria ser. Revide. Neste domingo, dia 31 de março, são lembrados 60 anos do golpe militar de 1964. Para refletir sobre esse momento da história brasileira, a obra Maurina, O Outono que Não Acabou, documentário de Ribeirão Preto, premiado na Espanha e nos Estados Unidos, será exibido em diversas cidades no estado de São Paulo. Em 1969, Maurina, então diretor do orfanato Lar Santana em Ribeirão Preto, foi presa injustamente por ceder o espaço para reuniões estudantis. Submetida à tortura por 5 meses, sua prisão causou comoção e levou à excomunhão de seus torturadores pela Igreja Católica. Produzido entre 2020 e 2021, o documentário faz um resgate histórico ao se debruçar sobre documentos da época, jornais, arquivos e entrevistar ex-presos políticos, advogados, historiadores, religiosos e jornalistas que conheceram a freira dentro
e fora das prisões. É um bom momento para se discutir esse assunto, né, quando estamos aí há alguns dias da comemoração da lembrança do triste golpe militar que passamos aí na história recente do país. Pois é, inclusive está sendo motivo de uma polêmica na esquerda, né? O governo Lula, até para estabelecer aí uma relação com os militares, proibiu qualquer tipo de manifestação dos órgãos oficiais com relação a criticar o golpe de 1964, coisa que boa parte da própria militância do PT e da esquerda não concordam, né? Que não se fale sobre isso nessa data. Até porque eles dizem que se você deixar de falar sobre um determinado assunto, esse assunto pode voltar a te assombrar num espaço muito curto. E quase assombrou, né, recentemente. Revide. A repórter Yara Raci nos conta os destaques da Revide desta semana, que circula em sua versão impressa. A edição desta semana aborda na matéria de capa o crescimento das cooperativas de crédito no país. De acordo com o último panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, divulgado pelo Banco Central em 2022, o cooperativismo de crédito se manteve como o segmento com maior crescimento no sistema financeiro nacional, de forma sustentável e com bases sólidas. A opinião de especialistas ouvidos na reportagem é de que esse crescimento continue a uma taxa superior a 20% ao ano, como vem ocorrendo há mais de uma década. A matéria está completa, conta com a participação de muitas cooperativas presentes em Ribeirão Preto e região, e se você quer saber um pouco mais sobre esta alternativa para uma melhor gestão das suas finanças, precisa ler. A revista traz também nesta edição 2 cadernos especiais, o Revide Teen, com matérias para o público jovem sobre profissão, estudos, leitura, jogos e curiosidades, e também os Cidades Metropolitanas. Desta vez, apresentamos a cidade de Santa Rita do Passa Quatro, que fica a 85 quilômetros de Ribeirão Preto e pode ser um bom passeio para quem curte a natureza, doces caseiros e festivais culturais. Vale a pena conferir. Revide. E a repórter Gabriela Maulinho vai nos contar os destaques do Portal Revide. Olá, aqui é Gabriela Maulinho, editora do Portal Revide, e venho agora com os destaques dessa semana. Sediados na capital paulista, os museus da USP ficarão mais próximos de Ribeirão Preto a partir do dia 13 de abril, com a inauguração da mostra itinerante USP 90 anos, uma jornada imersiva pelos nossos museus. A cidade será a primeira parada da nova exposição, que estará abrigada no Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. A abertura será dia 12 de abril, às 16 horas. As demais informações vocês conferem no Portal Revide. A artista ribeirão-pretana Regina De Luca apresentará no dia 6 de abril no Teatro Santa Rosa o espetáculo Condomínio da Cidinha, onde interpreta 14 personagens sozinha. Para saber mais sobre ingressos, basta acessar o Portal Revide. Por hoje é só e até a próxima. Revide. Professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana. Boa tarde, boa noite, bom dia. Wonka, Wonka, Wonka do I have a poison. Bom, gente, hoje vamos falar de um filme que tá na Max, né? Ex-HBO, isso, exatamente, é na Max. Chama Wonka, que é uma prequel, ou seja, uma sequência que vem antes, uma história que acontece antes dos filmes originais, do filme original, que é a fantástica fábrica de chocolates. A primeira com o Gene Wilder, que é nos anos 70, deve ser, né? E depois a outra que foi filmada pelo... esqueci o nome dele. Ai, caramba. Você sabe de quem eu tô falando. Com o Johnny Depp. Chama Wonka. É um filme Wonka que conta a história de como o Wonka se tornou o mais fantástico chocolateiro do mundo. Olha, gente, uma semana da Páscoa, que saímos da penitência e do sofrimento e renascemos na Páscoa, movidos a chocolate e ovos de Páscoa, é um bom filme para assistir essa semana. Porque o chocolate do Wonka é mágico. Nessa semana, nada melhor e mais indicado do que esse filme. É um filme bem legal. O Chalamet, Timothée Chalamet, será que é isso que fala o nome dele?
faz o Wonka jovem, né? E é um musical, mas não tem muita música. Só tem alguns legais. As músicas são bem legais. Tanto a versão em português, quanto em inglês. Não, em inglês era o original. Eu assisti legendado porque eu não dou muito conta do dublado, mas eu pus um pouco no dublado para ver as músicas, e elas estão perfeitas, maravilhosas, padrão belíssimo de qualidade. E é legal a história. Aquela história clássica de um conto de fadas, de uma pessoa boa, incompreendida, que sofre abusos e é um mestre do chocolate e vai crescendo. Os Umpa-Lumpa, como sempre, são maravilhosos. Quer dizer, no caso é um Umpa-Lumpa já só. E é bom, é um filme muito legal. E vamos se emocionar um pouquinho também, né? Principalmente quando canta aquela música tema Just Imagination, será que é isso que chama? Que é do filme antigo e que, juro, escorreu uma lagriminha aqui, hein? Então vamos lá, aproveitem a semana de Páscoa para assistir esse filme e saiam depois, vão pro shopping comigo comprar chocolate, né? Óbvio, como eu fiz. Tchau, bye! Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer os ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone, está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.